Inventada há aproximadamente 5.000 anos na Ásia, a roda é uma das invenções mais importantes feitas pelo ser humano. Com ela, foi possível o avanço revolucionário do transporte de cargas e de pessoas. Já as pinturas rupestres marcaram a pré-história de 40.000 anos atrás como os primeiros registros artísticos da humanidade. No Egito Antigo, as pirâmides eram consideradas templos mortuários, onde acreditava-se que nelas os faraós mumificados renasceriam para reinar novamente. As joias e objetos pessoais dos faraós eram escondidos nas pirâmides, que eram quase impossíveis de serem invadidas, por causa de suas construções resistentes e supervigiadas. Dentro dos iglus, os esquimós que habitam o extremo norte do planeta conseguem sobreviver ao frio há inúmeras gerações. É o próprio gelo que mantém uma temperatura estável dentro deles. Alguns chegam a acomodar até 20 pessoas. Os anos 50, chamados de Anos Dourados, vieram logo após a Segunda Guerra Mundial e trouxeram para o Brasil a televisão, o rockabilly e o primeiro título da Copa. O principal meio de transporte eram os trens que saíam e chegavam a todo momento nas estações ferroviárias. Vejam só, parece que Bob vai embarcar nesse vagão. Hoje em dia, o metrô é bem mais rápido e bastante utilizado, porque a tecnologia avançou muito, e com ela também chegaram celulares, internet, shopping centers, cinemas 3D, clonagens, foguetes. Ufa! Bob estava começando a ficar confuso com tantas coisas modernas. Depois dessa longa viagem, ele precisa descansar um pouco. Mas que tal conhecer um pouco melhor o quarto dele? Vamos ver o que tem por aqui? Durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade na Grécia, surgiram as primeiras sandálias, que favoreciam o desempenho dos atletas em relação a quem corria descalço. Durante centenas de anos, os calçados foram se desenvolvendo, até que no século XIX os americanos começaram a produzi-los com sola de borracha. Ainda existem dúvidas se foi Alexander Graham Bell ou Antonio Meucci quem inventou o telefone, mas é inegável a enorme importância que esse aparelho tem para a comunicação nos dias atuais. Apelidado de telégrafo falante na segunda metade do século XIX, época em que foi patenteado, o telefone já passou por diversas evoluções, tecnologias, designs e funcionalidades distintas, até chegar ao pequenino e barulhento celular, desses que não conseguimos desgrudar nunca. Assim como as pirâmides, as camas eram artefatos exclusivos para os faraós do Egito Antigo, onde descansavam e até mesmo faziam suas refeições. Dentre os vários tipos de camas atuais, existem as queen size, as king size e as de solteiro, como essa que Bob está dormindo. A caneta esferográfica foi criada em 1930, quando um jornalista húngaro montou uma caneta com uma esfera na ponta e aplicou em seu cartucho interno o mesmo tipo de tinta usada nas impressoras de jornais. Bob conseguiu perder uma caneta por dia, mas ele sempre diz que elas que têm vida própria. Desde a época em que era realizado o escambo de mercadorias até hoje, o dinheiro como conhecemos hoje foi se adaptando a gerações e culturas com diferentes moedas e cédulas. A moeda já teve inúmeros formatos e matérias-primas, como ouro, prata e cobre, além do dinheiro de papel, que são cheques e notas bancárias. É por causa dessas coisas tão pequenas que muita gente briga e faz guerra no mundo. O violão é um instrumento de corda com haste, que foi criado na mesma época de outros instrumentos, como o alaúde e a vihuela, que tiveram origem a partir da lira, instrumentos de cordas dos antigos gregos e egípcios. No Brasil, o violão veio através da viola, trazida pelos portugueses durante a colonização. Bob conheceu muita coisa nessa viagem por tantos lugares. Ele pôde ver como algumas coisas tão importantes foram criadas e construídas pelo ser humano de forma tão criativa. Nada aconteceu por acaso. E você, o que está esperando para tirar sua ideia do papel?